Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e hoje é dia 16 de abril, sextou, né, turma? Vamos lá, hoje eu quero revisar com vocês um conteúdo que é bem importante, que toca a parte geral do direito penal, lá na teoria do crime. Hoje a gente vai aprender a diferença para você nunca mais errar de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Então eu vou te explicar, num primeiro momento, quais são as disposições do Código Penal, o que a doutrina sinaliza ali acerca daquele conteúdo e também vamos resolver algumas questões para fixação, para você aí testar os seus conhecimentos junto comigo. Vamos lá então? De olho na tela, eu te apresento a redação do artigo 15, que consagra tanto o Instituto da Desistência Voluntária como o Instituto do Arrependimento Eficaz. Diz o artigo 15 do Código Penal que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Uma coisa que você deve observar é que esse dispositivo nós podemos dividi-lo aqui em pelo menos três partes. Nessa primeira parte aqui, ó, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, quando o código está falando aqui disso, ele está fazendo menção à desistência voluntária, tá bem? Agora, quando o código ele pega e diz que ou impede que o resultado se produza, aqui o código está fazendo menção ao arrependimento eficaz, ao arrependimento eficaz. E na última parte, você tem a consequência disso. Por quê? Tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, nós temos um benefício, porque o agente só responde pelos atos até então praticados. Alguns autores chamam essa parte final de tentativa qualificada, só que soa um pouco aqui, sei lá, confuso, porque chamar de tentativa qualificada, você pode gerar confusão de alguns alunos, porque na verdade, se você tem a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, o sujeito não responde por tentativa do crime que ele almejava, e sim somente pelos atos até então praticados. Classicamente, tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz também aparecem na doutrina como ponte de ouro, exatamente por ser um prêmio ao agente que desiste de prosseguir, podendo prosseguir na execução, ou termina os atos executórios e impede que o resultado se produza. Então aqui ó, você vê nitidamente duas questões, são institutos diferentes. Ambos, aqui para existirem, você tem que olhar lá para o iter criminis e verificar o início da execução. Se o agente simplesmente abandona, desiste de prosseguir, podendo prosseguir, aí você tem a desistência voluntária. Agora, se você tem o agente que esgota os meios executórios, por exemplo, e aí ele atua de modo a impedir o resultado, nesse caso você tem o arrependimento eficaz. Lembrando que o arrependimento eficaz exige a eficácia, então realmente tem que evitar o resultado. Quer ver um exemplo? Pensa aqui comigo, o sujeito saca um revólver e atira no desafeto dele. A pessoa é baleada na perna e implora, pelo amor de Deus, não me mate. Ele tem mais um projétil no revólver e ele pode dar um tiro fatal. Só que ele pega e fala, deixa isso para lá, e vai embora. Nesse caso, você tem nitidamente o quê? A desistência voluntária. Ele poderia prosseguir na execução, mas abre mão. Percebeu? Agora, no arrependimento eficaz, o exemplo clássico é o seguinte, a mulher quer envenenar o marido, dá o veneno para o marido. O marido ingere ali o medicamento, porque está tudo misturado no alimento que ele está consumindo, e aí o que acontece? Ele começa a passar mal. Ela se arrepende e dá um antídoto para ele. Então perceba, tem um comportamento positivo, porque ela atua de modo a evitar o resultado. Se o antídoto funcionar, nesse caso, então ela só responde pelos atos até então praticados. Entendeu? Não responde por tentativa de homicídio. Então não tem tentativa de homicídio nem na primeira hipótese, nem na segunda hipótese. O agente só responde pelos atos até então praticados. Compreendeu então? Por isso que a doutrina, de maneira clássica, chama esses institutos de ponte de ouro aqui em direito penal. Percebeu, então, a diferença? Um, o sujeito abre mão de prosseguir, no outro, ele atua para evitar o resultado.
Agora, você não pode confundir isso, e os alunos têm que tomar muito cuidado aqui, com o arrependimento posterior. Por quê? O artigo 16 do Código Penal fala do arrependimento posterior, e o arrependimento posterior, ele é posterior à consumação. Perceba que isso aqui já está fora do iter criminis. Quando a gente tem lá o iter criminis, você sabe, cogitação, preparação, execução e consumação. Eu tenho lá a cogitação, teve a ideia, decidiu praticar o crime, começou a exteriorizar essa ideia por meio de atos, que são os atos preparatórios, a preparação. E aí você entra na execução, realizando o verbo do tipo, por exemplo. Se você entra na execução e por circunstâncias alheias à sua vontade você não consuma, opa, aí você tem a tentativa. Se você inicia a execução e abandona, deixa de prosseguir, podendo prosseguir, você tem a desistência voluntária. Se você termina a execução e evita o resultado, você tem um arrependimento eficaz, entendeu? Agora, se porventura consumou, e aí depois você se arrepende e repara o dano, aí a gente pode trabalhar com arrependimento posterior. Só que existe, melhor dizendo, 4 requisitos que devem ser observados para incidência do artigo 16. Perceba que o arrependimento posterior, ele tem alguns requisitos e que sempre aparecem em provas. Você não pode esquecer. Olha a redação do artigo 16, que eu vou pontuá-los para você. Ó, diz o artigo 16 que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Opa, primeiro requisito aqui, ó. Primeiro requisito. Não pode ser crime violento, nem que envolva grave ameaça. Não cabe arrependimento posterior no roubo, por exemplo. Entendeu? O que mais? Reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então perceba aqui, ó, deve haver a reparação do dano ou restituição da coisa, tem um limite temporal até o recebimento da denúncia e deve ser um ato voluntário do agente. Perceba o seguinte, então. Não se admite arrependimento posterior em se tratando de crimes violentos. Você tem que reparar o dano ou restituir a coisa. Existe um limite temporal, que é até o quê? O recebimento da denúncia ou da queixa. Os examinadores, sabe o que eles fazem? Eles trocam o termo recebimento por oferecimento. E aí deixa a alternativa errada. Toma cuidado com isso, tá? É uma pegadinha clássica de provas. E o ato também do agente é voluntário. Perceba que voluntário admite-se o quê? Admite que parta da vontade dele, então o sujeito deseja ir lá e reparar, ou uma terceira pessoa o convença, entendeu? Então, voluntário não é a mesma coisa que espontâneo. Inclusive, a gente vai ver uma questão hoje que a Banca CESP fala o seguinte, que tanto na desistência voluntária, no arrependimento eficaz e no arrependimento posterior, você exige a espontaneidade. E está errado, porque espontâneo é quando parte de você, necessariamente parte de você. Aqui, os requisitos que o código fala são voluntários. Então, pode partir de você, como terceiros podem te convencer. Vamos às questões, então? Vamos ver se você conseguiu fixar bem esse conteúdo? De olho aí na tela, então. Primeira questão, vamos lá. Da Banca CESP, conhecida hoje como Sebrasp. Leandro desferiu 5 facadas no tórax de Regis, com a intenção de matá-lo, executando assim o plano que havia elaborado. No entanto, ao sair do local, mudou de ideia e resolveu socorrer Leandro, levando-o ao hospital e evitando que ele falecesse. Nessa situação, a ação de Leandro caracteriza a desistência voluntária, pois já tendo ultimado o processo de execução do crime, desenvolveu voluntariamente nova atividade, impedindo a produção do resultado, razão por que responderá por lesão corporal. E aí, questão certa ou questão errada? Bom, aqui tem um erro gritante, tá? Um erro gritante. Não é hipótese de desistência voluntária. Por que não é hipótese de desistência voluntária? Porque aqui você teve o que? Uma nova atividade, você teve um fazer. Ele concluiu os atos executórios e impediu a realização do resultado. Isso não é desistência voluntária, isso é arrependimento. Isso é arrependimento eficaz. Tudo bem? Então, questão errada. Questão errada. Desistência voluntária seria aqui se, por exemplo, ele tivesse dado um tiro
embora, entendeu? E a vítima não tivesse falecido. Isso seria a desistência voluntária. Vamos lá. Próxima questão. Entende-se que o arrependimento eficaz se configura quando o agente, no curso do iter criminis, podendo continuar com os atos de execução, deixa de fazê-lo por desistir de praticar o crime. Perceba que agora esse enunciado inverte também os conceitos. Isso aqui não é arrependimento eficaz, isso aqui é desistência voluntária. Essa abstenção, deixar de prosseguir, é a ideia da desistência voluntária. Tudo bem? Mais um item errado. E aí, acertou essa questão? Mais um item errado aqui, ó. Próxima na tela. Considere a situação hipotética. Flávio, réu primário e com bons antecedentes, furtou o telefone celular de Gina. Antes da prolação da sentença, Flávio restituiu a Gina o bem subtraído por ato voluntário. Nessa situação, a pena de Flávio poderá ser reduzida de 1 a 2/3. E aí, certo ou errado? Toma cuidado, tá? Toma cuidado que essa questão aqui a banca CESP deu como errada. Errada. Como assim, professor, deu como errada? Olha, de fato, num furto, se o sujeito vai lá e repara o dano, dá para trabalhar com a ideia do arrependimento posterior, certo? Mas, lembra dos requisitos? Lembra dos requisitos? Tem um requisito temporal. Qual que é o requisito temporal? Deve reparar ou restituir a coisa até o recebimento, e não é antes da sentença. Tem que tomar cuidado, então, com esse lapso temporal aqui. Só vai caber arrependimento posterior se o ato aqui de restituir ou reparar o dano for até o recebimento. E aí, isso torna o item errado, porque a questão falou para nós antes da prolação da sentença. Antes da prolação da sentença. Item errado. Uma questão bem astuta aqui, não é? Bem sacana, para falar a verdade para vocês. Bom, vamos lá. Próxima. Os efeitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz ficam condicionados à presença dos requisitos objetivos e subjetivos, aliados à espontaneidade do comportamento do agente, evitando-se a consumação do delito. Lembra o que eu disse para você agora há pouco? Espontâneo não é a mesma coisa que voluntário. Quando você diz que algo é espontâneo, necessariamente parte da pessoa. Tanto na desistência voluntária, como no arrependimento eficaz, como também lá no arrependimento posterior, o legislador fala em voluntariedade. Pode partir da pessoa, da vontade da pessoa, ela resolve desistir, pode ser que ela se compadeça com a vítima, pode ser que alguém mande ela fazer aquilo, entendeu? Por exemplo, no arrependimento posterior, eu já vi questões onde o sujeito praticou um furto, chegou em casa com o bem subtraído, o pai virou para ele, vai lá e volta e devolve, entendeu? Então, imagina, o sujeito lá tem 19 anos, chegou com a televisão em casa subtraída, o pai dele viu aquilo, vai lá e devolve. Isso aí é arrependimento posterior também, porque é um ato voluntário. Percebeu, então? A lei não exige a espontaneidade. Portanto, questão errada. Questão errada. Mais uma questão para a gente fechar aqui, ó. O Código Penal permite a aplicação de causa de diminuição de pena quando o arrependimento posterior for voluntário, não exigindo que haja espontaneidade no arrependimento. E aí, questão certa ou questão errada? Questão certa, né? Então, ó, o CP, ele fala de uma causa de diminuição de pena, inclusive é o mesmo fator de redução que você tem na tentativa, né, de 1/3 até 2/3, reduz significativamente a pena, no caso do arrependimento posterior. E aí, ó, a lei fala em ato voluntário e não exige a espontaneidade. Portanto, questão certíssima, questão corretíssima. Show? Não esqueça, então, desses requisitos, desses institutos. Vale lembrar que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são chamados de ponte de ouro, porque o agente só responde até os atos praticados, não é? E aí, no arrependimento posterior, você tem uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. A doutrina clássica chama o arrependimento posterior de ponte de prata aqui no direito penal. Gostou desse vídeo? Então esmaga um like aí, deixa seu comentário, sugestões para os próximos vídeos e eu te espero na nossa próxima aula. Forte abraço!